Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês em mais uma aula de gramática. Vamos falar hoje sobre regência verbal, partindo de um conceito básico ali sobre a característica dos verbos, que em gramática se chama predicação verbal. Não se esqueça disso. A gramática ela traz uma erudição na linguagem bastante densa, que às vezes acaba criando algum tipo de até preconceito com o estudante. Tá? Entenda predicado, predicativo, predicação como característica. Então nós vamos ver as características dos verbos primeiro e a partir dessa construção a gente começa a falar sobre a questão de regência. Então acompanha comigo aqui do lado, você vai ver, olha só, temos aqui a nossa estrutura. Deixa eu trazer minha canetinha aqui. Veja, o que nós temos? As características do verbo. Primeira coisa importante, nós dividimos o nosso verbo em duas categorias. Vamos dar uma olhadinha? Nós temos os verbos com significado e temos os verbos sem significado. Vamos falar primeiro sobre o sem significado, que é o nosso chamado verbo de ligação. Pessoal, por que ele é chamado de verbo de ligação? Porque ele liga. Primeira coisa, ele não tem significado próprio. Segunda coisa, ele liga o sujeito à sua característica. Essa é a função do verbo de ligação. Então, quando eu digo assim, olha só, aqui em cima. Você é bela. Perceba que se eu olhasse para uma mulher e dissesse assim, ó, você bela, ela entenderia que eu estava dizendo que ela era bela. Então, na verdade, a função do verbo de ligação é apenas fazer essa estrutura. Eu poderia dizer você está bela, continua bela, tá? Permanece bela, tá? Perceba que se esses verbos fossem retirados, de qualquer forma, eu poderia dizer você bela e você entenderia. Então, o que a gente sabe sobre o verbo de ligação? Que ele é um verbo que pode ser retirado, porque o papel dele é apenas ligar o sujeito à característica, e sem ele a característica continua ligada. Entendido? Mas quando eu tiro o meu verbo, e esse meu verbo altera, perde o sentido da estrutura, esse não era um verbo de ligação, esse era um verbo com significado. Perceba que o significado dele interferiu na estrutura. Tá? Então, quem é o verbo de ligação? É aquele verbo que simplesmente liga uma estrutura a outra, liga o sujeito à sua característica. Como ele não tem um significado próprio, ele até pode ser retirado. Tá? Se eu chego para uma mulher e digo, você é maravilhosa, ou eu digo, você é maravilhosa, você está maravilhosa, você continua maravilhosa, você permanece maravilhosa, você anda maravilhosa. Perceba que de qualquer uma dessas formas, ser maravilhosa é uma característica que está sendo atribuída a ela. Tá? É lógico que existem implicações nos verbos de ligação, mas o significado deles não é o que faz a relação entre a característica e o sujeito. Ele simplesmente liga. Já os verbos significativos, nós temos aqui do outro lado, nós já dividimos em dois tipos de verbo. Vão vendo? Nós temos, então, o verbo, espera aí que eu quero mudar minha cor, intransitivo, e temos os verbos transitivos. Pessoal, o que é um verbo intransitivo? Né? Vamos lá, vamos voltar para a nossa canetinha. Eu costumo dizer que o verbo intransitivo ele é um verbo adolescente. Né? Por que ele é um verbo adolescente? É porque ele não transa, né, coitadinho? É um verbo autossuficiente. Né? Ele faz tudo sozinho, ele é feliz porque ele não precisa de complementos, né? E ele é adolescente porque para ele ser feliz ele se completa tomando um banho. Então, o que acontece aqui? O verbo intransitivo, ele é um verbo que não necessita de complemento, ele tem sentido completo, Ele admite até um adjunto adverbial, mas vejam
que todos os verbos se caracterizam dentro de um contexto. Se eu digo para você assim, olha, você dorme? Você me responde, eu durmo. Então quem dorme, dorme. Pronto, o verbo intransitivo, você não precisa dar complemento. Mas se eu disser, o bebê dormiu um soninho gostoso, o bebê dormiu algo, um soninho gostoso, virou um verbo que pediu complemento. Então, na verdade, os verbos têm de ser analisados dentro do seu contexto e é ali que a gente vai fazer a compreensão. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, olha só, o que nós sabemos, então, sobre o nosso verbo intransitivo? Que ele tem sentido completo. Tá? Opa, voltei aqui. Que ele tem sentido completo. Deixa eu trazer minha caneta de volta, porque ela foi passear. Ele não necessita de complemento, mas ele aceita um adjunto adverbial, ou seja, uma informação suplementar. Tá? Por exemplo, como eu falei a vocês, né, o bebê dorme muito. Ele dorme, tá? Quem que dorme? O bebê. Muito é só a intensidade do dormir. Perceba que está completando o sentido do verbo, mas é algo que poderia ser deslocado também. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo. Eu posso dizer que ele corre, que ele anda, né? Que o bebê fala, que o bebê não fala. Perceba que são verbos que têm o seu sentido completo. Então, esses são os verbos intransitivos. Onde nós vamos encontrar as estruturas de regência? Aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor para poder ficar claro. É aqui, ó. Aqui, quando você tiver principalmente locuções adverbiais, que aí precisam. É o verbo ir, né? Quem vai, vai a algum lugar. Não é assim? Então eu posso colocar assim, olha. Vai a Espanha. Veja que nós temos aqui, ó, o a de Espanha e o a do verbo ir, né? Por isso que nós construímos a crase. Então nós temos a preposição, porque quem vai, vai a. Então, veja, só que toda vez que eu falo de lugar, lugar é o quê? Uma locução adverbial, e de lugar é obviamente. Tá certo? Vamos falar sobre os verbos transitivos agora. Vamos voltar para a nossa caneta vermelha. Nós dividimos o verbo transitivo em duas categorias. Né? O que significa ser transitivo? Antes de mais nada, o contrário do outro. Ou seja, o verbo transitivo, ele necessita de complemento. A questão agora é ver o seguinte: que tipo de complemento ele precisa? Será que ele precisa de um complemento direto? Será que ele precisa de um complemento indireto? Ficou feia essa cor, hein? Ela ficou muito escura. Vamos colocar o que aqui? Um verdinho um pouquinho mais escuro. Isso, ficou diferente do outro. E aí ele funciona. E nós temos verbos que precisam dos dois. Do indireto e do direto. Então vamos entender isso daqui agora. As pessoas às vezes têm a dificuldade. Quando nós falamos de transitivo, ele necessita de complemento. Então está aqui. A questão de ser direto ou ser indireto está ligada à preposição. Ou seja, quando eu trago o meu complemento para o meu verbo, esse complemento vem preposicionado ou não? Quando ele é um verbo transitivo, direto, o que nós temos? Ele liga-se ao complemento, olha, ele liga-se, só que sem preposição. Por isso que ele é um objeto direto. Por exemplo, eu
comprei um carro. Veja que eu posso reproduzir uma frase dentro dessa minha estrutura aqui, ó, que quem compra, compra alguma coisa. Essa é a frase geral que nós usamos, né? Falou assim, eu digo sempre que quem compra, compra algo. E não sou eu quem diz, é o mundo. Quando eu tenho meu verbo e eu tenho meu complemento, perceba que aqui no meio não aparece coisa alguma. Isso significa, né? Isso significa que a ligação entre o verbo e o objeto é direta, tá? Se eu dissesse, por exemplo, vai agora, quem necessita de algo. Vejam que agora necessitar e o algo estão aqui, o verbo e o complemento. Mas observe como nós temos a preposição aqui no meio. É isso que faz com que o meu primeiro verbo passe pela preposição para depois ir para o objeto. Então, o acesso do complemento é indireto por causa da preposição. Por isso que, ao mesmo tempo que eu tenho indireto, eu tenho o direto, que é sem preposição, eu tenho o indireto, que é com preposição. Ele liga-se ao complemento com uma preposição. Eu chamo de objeto indireto, tá? De objeto indireto, tá? Por exemplo, eu necessito de um carro. Olha só o meu verbo, olha o meu complemento. Esse é o meu objeto indireto, porque ele é preposicionado, tá bom? E eu tenho verbos que precisam dos dois complementos, tá? Tanto um direto quanto um indireto. Ele liga-se a dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, é como se eu fizesse assim, né? Eu dei um carro ao meu filho. Tá? Olha, é o verbo dar, o que eu dei é o algo, e esse é o meu a alguém. Então eu tenho aqui o meu verbo transitivo direto e indireto, porque eu sei que ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Tá? Então nós temos aqui nessa construção a relação importante para fazer a compreensão. E é como se eu repetisse a frase que está lá em cima, né? Eu digo que quem dá algo a alguém. Então veja o meu verbo, vejo o algo, que é o objeto direto, e o a alguém, que é o objeto indireto. Então eu tenho dentro dessa construção a visão daquilo que é importante quanto à presença da preposição. Porque é a presença da preposição que vai determinar a regência. Um verbo tem regência mesmo sem ter preposição, só que ele é regido por um complemento sem preposição. Tá? Falou assim, então é importante entender que quando falamos de regência, estamos falando sobre as características dos verbos e de seus complementos, porque é a ligação do complemento ao verbo que pode ser feita por intermédio de uma preposição ou não. Se eu tenho alguma coisa que eu tenho que desviar, ou seja, que eu tenho de passar por ela para chegar ao meu objeto, o meu complemento, o meu acesso ao meu complemento é indireto. Eu passo primeiro pela preposição. Se eu não tenho preposição, meu verbo se liga diretamente ao complemento, é
um objeto direto é um verbo transitivo direto, e quando ele tem dois, como nós vimos no exemplo, tá? Eu tenho a necessidade, pelo meu verbo, de capturar um objeto direto e um objeto indireto. Certinho, minha gente? Então, a gente volta depois aqui, trazendo para vocês um pouquinho mais de exercícios, de coisas para a gente treinar sobre regência verbal, porque tem muita coisa aí pela frente. Então, fica comigo, a gente volta daqui a